Essa história vai transformar a sua vida. Certa vez um monge, ele estava no topo de uma montanha, fazendo ali as meditações dele, aquelas coisas de monge, né? Então, ali adorando, meditando e tudo mais. E aí aparece na frente dele um tigre gigantesco, faminto e feroz, doido para devorar ele. Ele corre para um lado, ele corre para o outro, ele tenta escapar do tigre de infinitas maneiras. Daí ele percebe que o único jeito de ele escapar do tigre é se jogando do desfiladeiro. Ele se joga, vai caindo, se segurando nos galhos, assim, tentando escapar. Ele consegue se segurar no galinho. Quando ele olha para cima, ele vê o tigre descendo um pouquinho, assim, ó, tentando pegar ele com a pata, ele tentando desviar de tudo quanto é forma. Daí ele fala: se eu subir, a morte é iminente. Quando ele olha para baixo, ele vê que o desfiladeiro é enorme, que ele está numa montanha super alta. Ele fala: se esse galinho quebrar, a morte também é iminente. Só que quando ele olha para frente, ele vê um pezinho de morangos. Ele fala: nossa, morangos, que delícia! Ele come um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O galinho quebra, ele cai e morre. Aí você fala: nossa, Tiago, que história triste. Por que você está contando essa história aqui para gente? Às vezes, na vida da gente, a gente passou por infinitos desafios, coisas que foram ali do nosso passado. Eu gostaria de ter estudado, de ter viajado, de ter abraçado, de ter amado, de ter falado. Infinitas coisas que estão presentes ali no nosso passado. E isso faz o quê? É esse tigre do passado. Ele arranha a gente por dentro, ele range, ele fica ali, ó, dá aquela sensação de angústia. Já quando ele olha para o desfiladeiro, ele está vendo o futuro e ele não pode prever o futuro, ele não consegue evitar o futuro. Então, se ele não pode evitar a morte que é iminente, não tem por que ele se preocupar. Aí ele pode olhar para a frente, para o presente e aproveitar os morangos da vida. Olha que história interessante. Eu tenho certeza que essa história vai te ajudar aí, vai te contribuir para que você consiga pensar um pouco mais no agora, conseguir viver um pouco mais esse agora. E aí, hoje, o nosso tema de hoje é o poder do agora. Então, nada mais legal do que começar com essa história de transformação. Essa história, esse mito, né? Essa história que atua ali dentro do nosso inconsciente, de campos que a gente muitas vezes não percebe. Tá bom? Então, se você aí está assistindo esse vídeo pela primeira vez, está chegando aqui no canal pela primeira vez, então já curte aí, já segue também o canal. Isso ajuda bastante a gente na divulgação do canal e trazer aí boas mensagens ao mundo, fazer com que as pessoas tomem consciência emocional, que elas consigam ser mais bondosas, mais generosas, muito mais fraternas. Eu acredito que a gente pode chegar um dia numa fraternidade universal onde a gente consiga trazer esses conhecimentos para a vida cotidiana e consiga crescer e se transformar e se tornarem seres humanos cada vez melhores. Então vamos lá para o tema de hoje. O tema de hoje é esse livro aqui, ó, O Poder do Agora. Como utilizar o poder do agora no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, fazer com que ali a gente transforme a nossa vida e o ambiente ao nosso redor ali, ó, conquistando os nossos sonhos e tudo mais. O livro é esse aqui, ele é escrito aqui pelo Eckhart, né? Eckhart Tolle, né? Edgar Tolle. E aí ele é um livro fantástico, que ele vai falar um pouquinho dessa história que eu contei para vocês agora. Um pouquinho de como a gente pode transformar ali essa vida. Ele traz muita profundidade, então eu indico totalmente aí a leitura desse livro. Bem, ele está ali nos classificados como livro de autoajuda, mas ele vai te ajudar de uma maneira sensacional, assim. É um livro que vale muito a pena você ler esse livro. Deixa eu trazer um pouquinho sobre o autor, a gente não vai entrar muito, eu vou trazer o que está no livro mesmo, a gente não vai aprofundar ali, mas ele, aos 30 anos, ele era um cara muito ansioso, vivia ali com muita depressão, com muita ansiedade, tinha crises de pânico, crises infinitas coisas nesse sentido. E aí, um certo momento da vida dele, ele teve ali por volta dos 29 anos de idade, ele teve uma grande crise de ansiedade, uma grande crise de pânico. E aí ele ficou sofrendo aquela sensação que se você tem ansiedade ou se você tem esses tipos de crise, essas coisas de pânico, você já sabe do que eu estou falando, a gente já ouviu alguém que passou por esse processo. Ele teve ali uma grande sacada, vamos dizer assim, um momento que eu chamo de despertar da consciência. Ele teve ali, ele pensou assim: não posso mais conviver comigo mesmo. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de lampejo na vida de vocês, mas ele teve um momento de clareza e disse assim: eu não posso mais conviver comigo mesmo.
E quando ele teve essa sensação, quando ele percebeu que não poderia mais conviver com aquela pessoa depressiva, com aquele jeito de viver, com aquela coisa que estava sempre com medo das coisas, medo de agir, medo de fazer, infinitos medos que ele sentia, ele percebeu que ele era 2. Olha que interessante. Ele percebeu que existia aquele que estava com medo e aquele que observava. E aí ele se identificou cada vez mais com esse que observava. E aí a sua consciência entrou numa certa plenitude. Ele diz no livro, né, que ele sente um grande momento de silêncio, que ele fica ali extasiado por anos ele fica extasiado. E aí ele passa a morar em praças, ele caminha por infinitos lugares, ele conversa com infinitas pessoas, ele vai buscar um caminho diferenciado ali, com como ele teve essa grande transformação nesse momento de crise, ele passa a buscar caminhos espirituais. Então, ele vai ler grandes livros, ele vai buscar mestres realizados, ele vai participar de infinitos caminhos ali para conhecer a si mesmo, para entender um pouco mais ali dessa jornada humana, de como ele faz para se tornar um ser humano melhor, como ele faz para entender, né? Acho que foi a principal parte ali que ele fala de conseguir entender o que aconteceu com ele, porque no momento ele não conseguia perceber. E aí ele fala uma coisa interessante, que depois de passar por esse processo, ele estava em casa, daí de repente ele começa a sentir o som dos pássaros, né, ele começa a ouvir de outra forma, ele percebeu que ele nunca tinha ouvido daquela forma o som de como os pássaros cantavam, o som do vento, né, as cores da casa dele, as cores do mundo. Ele percebeu que a visão dele com relação às coisas que aconteciam em volta dele estava completamente modificada. E aí neste livro, ele vai trazer ali um caminho, né, uma jornada. Não é a verdade absoluta, também muito longe ali de esgotar o tema, mas ele traz caminhos e reflexões que são muito interessantes para a nossa transformação, para o nosso desenvolvimento ali como ser humano e como pessoas. Então vale a pena a leitura desse livro. E aí esse livro, ele foi escrito, né, O Poder do Agora, como uma forma de diálogo. Isso já vem acontecendo ali ao longo da história, né? Grandes mestres ao longo da história já escreviam ali no próprio Asclépio, né, que vai estar ali no Corpus Hermético, que é escrito por Hermes Trismegistus, né, o 3 vezes mestre, 3 vezes grande, 3 vezes iniciado, né, o grande mestre Hermes Trismegistus, ele escreve no Asclépio em fórmula de diálogo, né? Então é um diálogo dele ali com o divino, com o todo, com o Deus, né? Como cada um aí dentro da sua crença gosta de trazer essas energias da natureza como força. Platão também fazia muito isso, então ele escrevia ali, tem infinitos diálogos, né? Ele vai falando como o grande mestre, né? Sócrates trazia ali, Plotino, uma série de outros diálogos. Então é um jeito muito interessante, que são perguntas que vão sendo trazidas das pessoas que ele estava ajudando e tudo mais, e aí ele vai mostrando como que ele chegou nessa jornada que ele chama de uma jornada de chegada próxima ali de uma iluminação, de um controle, né, de um controle da própria consciência emocional e de outros fatores que a gente vai falar um pouquinho agora. E aí ele passa 2 anos viajando, né, passando ali, morando em praça, conversando com infinitas pessoas, e aí em um momento ele volta para o cotidiano, ele volta para a vida vivida, né, ele volta que a gente chama da nossa vida comum. E aí quando ele volta, as pessoas percebem uma grande mudança nele. Percebe um grande diferencial em suas atitudes, no jeito de olhar o mundo, uma maneira mais bondosa de ver, muito mais humana, como se ele estivesse brilhando, como se ele fosse um ser completamente diferente do que eles conheciam, né, que é aquela pessoa depressiva e tudo mais. E as pessoas começam a se interessar pela transformação e começam a perguntar. E aí se interessam, ele conta um pouco de como a gente conversou aqui agora, de como ele chegou a essa transformação, e as pessoas falam para ele: "Cara, eu quero isso que você conquistou. Eu gostaria de viver assim com essa paz de espírito, controlando as minhas ações, controlando tudo aquilo, o ambiente ao meu redor". E aí ele passa a formar alguns grupos, e dentro desses grupos, esses grupos vão fazendo perguntas para ele, vão trazendo ali as suas dúvidas, as suas inquietações, e vão crescendo junto com este mestre. E ele traz ali uma mensagem fantástica, então vale a pena a leitura do livro. Então, para que a gente entenda, né, eu não vou me estender muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas para que a gente consiga aplicar isso de maneira, a gente precisa entender alguns conceitos que antevêm
esse sentido de presença plena, esse sentido que hoje a gente chama de mindfulness, né, tem de flow, infinitos nomes que são dados a esse momento presente, a gente precisa entender, trazer alguns conceitos ali para o nosso inconsciente, né, para o nosso subconsciente, para a nossa mente, alguns entendimentos que vai facilitar na hora que a gente vai viver esse presente. Eu trouxe aqui, ó, que vocês vão ver, são 3 temas que eu acho que são fantástico ali. Eu vou trazer ele de maneira, eu vou contar esses temas trazendo algumas histórias, né? Eu acho que as histórias elas são transformadoras, elas trazem uma mensagem que vão de fato ali para o nosso inconsciente. A gente aprende muito através do mito, muitos professores e muitos livros ao longo da história, inclusive até principalmente os livros mais históricos, esses livros mais assim esotéricos, vamos dizer assim, os livros que vão em direção aos ensinamentos, como os livros indianos e tal, eles contam muito dos mitos, né, até na Grécia e tudo mais. Então eu vou trazer aqui algumas histórias que pode transformar a vida de vocês e que está transformando a minha também, de certa forma. Ele foi um grande mestre, ele trouxe uma grande mensagem e vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, o que que ele vai trazer logo no início do livro? Ele traz ali logo na introdução do livro. Então, ele logo de início ele quer mostrar uma certa verdade que para ele ali é uma realidade. Ele diz assim, ó: "Nós não somos a mente". Olha que interessante essa afirmação. Hermes já vai dizer lá na frente, né, que ele vai falar assim: "O universo ele é mental". Então, o todo é mente, o universo é mental. A gente vai falar também um pouquinho disso. Ele traz esse conceito do entendimento do todo, para você poder viver ali o entendimento um pouquinho mais profundo do divino. E aí, no final aí do vídeo, a gente vai trazer algumas técnicas, ou vamos dizer, algumas coisas que a gente pode fazer para estar vivendo o nosso presente de maneira um pouquinho mais plena. Então, prontos para a jornada? Vamos lá fazer essa brincadeira? Então, quando ele fala o seguinte, eu vou fazer uma separação didática, tá? Isso aqui vai ser uma maneira didática para que a gente entenda isso. Porém, nós somos sim uma coisa só. Mas eu vou dividir alguns corpos dentro dessa explicação para que a gente consiga entender isso de uma maneira um pouquinho mais clara, uma maneira um pouquinho mais lógica. E aí eu espero que a gente consiga chegar. Mas se ficar qualquer dúvida, qualquer coisa aí que passou, ou alguma sugestão que você tem, não hesite aqui em deixar o seu comentário, em trazer um vídeo aí, de repente me mandar uma pergunta ou alguma coisa. E aí, nas próximas semanas, eu vou gravando ali, como eu fazia e tenho feito, né, uns vídeos de perguntas e respostas. E aí a gente vai aprofundando esse tema, a gente vai transformando, porque o meu maior objetivo aqui é que as pessoas tenham consciência emocional, consciência das suas emoções, entendam que elas são parte do divino, que elas podem contribuir por uma vida social muito mais, não digo cômoda, mas muito mais fraterna, de muito mais justiça, de bondade, amor, caridade e, por que não, beleza. Então a gente vai trabalhar nesse processo. Então nós temos aqui, vamos pegar os nossos corpos inferiores, como que eles são divididos? Tem uma tradição hindu, né, que vai vir lá da Índia, tem um pouquinho do Tibete também, que eles chamam de constituição septenária, e que ali os nossos corpos, a gente tem 7 corpos atuantes, que seria da parte de baixo para cima, né, nós teremos um corpo físico, olha que interessante, o corpo físico, esse que se alimenta, esse que faz a gente se movimentar dentro dessa manifestação. A gente vai ter um corpo energético, que é o que dá vida a esse corpo físico, né? Essa energia, essa eletricidade que passa por dentro de nós. Depois a gente vai ter o nosso corpo emocional, que é o que eu trato muitas vezes nos vídeos, né? Que é para a gente se transformar e ter um pouquinho maior controle desse corpo emocional, ou entender, integrar. A gente não está vencendo nada, porque é tudo parte da gente. Então, como que a gente faz para integrar esse corpo emocional de uma maneira mais clara, de um entendimento ali das nossas emoções? Depois a gente vai ter um corpo mental, e aí ele está dividido em duas partes, que eles vão chamar de Kamamanas, que é essa mente mais racional, essa mente inferior, essa mente que ela é calculista, né? Eu tenho que ir daqui e ali, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que calcular, eu tenho que fazer, eu tenho que comer, eu tenho que estudar. Essa mente mais racional, e a gente vai ter uma mente superior, que vai ser manas, essa mente pura, que pouquíssimas pessoas têm acesso a esse tipo de informação, que ela é uma mente realmente humana, né? Que a gente, quando chama humano,
É, que diferencia a gente. Os animais, ele vem ali até o corpo emocional e depois a gente tem essa mente superior. Por isso que a gente chama humanos de mente, essa mente que consegue experienciar as coisas, consegue repetir as coisas, consegue calcular. E essa mente humanas, de uma maneira simples, bem resumida, tocando ali, ela estaria fora do tempo. Então, seria uma situação, por exemplo, vamos colocar uma situação simples aqui. Você está num concerto de piano, então você olha lá um rapaz, o grande musicista tocando piano, e por um lapso de imaginação, você começa a se imaginar estudando, tocando piano, de repente você foi lá, na sua mente você já fez um concerto, tocou para infinitas pessoas, agora você é famoso e tudo mais. Essa é a mente que ela está fora do tempo, ela é uma mente superior, ela está em outros campos. Depois disso vai vir o sexto corpo, vamos dizer assim, de maneira didática, tá, gente? Isso aqui é só para a gente conseguir entender isso. Na verdade, eles estão todos atuando ao mesmo tempo ali na gente, e vai ser o Budi, né, que seria a intuição. Depois dele, Atman, que seria acesso ao divino, né, o toque do divino, a iluminação, aquela coisa toda, tá? Hoje, a gente vai trabalhar esses 4 primeiros corpos que eu falei, que é o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental, para a gente entender o que que ele quis dizer que nós não somos a mente. Olha que coisa interessante. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho no corpo físico, refletindo de maneira simples, para que fique acessível aí as nossas reflexões. A gente, né, a gente tem a ilusão, olha que interessante, de que a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vamos imaginar que você está dirigindo e você está conversando com alguma pessoa. Então a gente tem a impressão de que eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu estou dirigindo, consigo conversar e tal. Olha que interessante. Por que que a gente consegue dirigir e falar com alguém ao mesmo tempo? Você já parou para pensar nisso? Porque a gente não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, a gente tem campos diferentes que estão sendo atuantes ali. Eu consigo dirigir, olha que interessante, porque eu treinei o meu corpo físico para dirigir. E o meu corpo físico, quando eu falo em corpo físico, ele é o quê? Ele é tato, ele é audição, ele é visão, ele é todo o meu corpo físico. E aí, quando eu estou falando de físico, ele é mão, ele é o corpo, ele é cérebro, porque o cérebro é físico. Então, todas essas partes calculam infinitas ações para que eu consiga dirigir. E aí eu consigo, através do meu corpo mental, olha que interessante, refletir e falar com uma pessoa que está comigo no momento que eu estou dirigindo. Isso é bem interessante. Aí você fala assim, tá, mas me dá uma outra situação um pouco mais simples, vai, para eu poder entender. Às vezes você chega em casa, aí você bate a mão no bolso, olha que interessante, você bate a mão para cá, bate a mão para lá, e você não consegue encontrar o seu celular. Aí eu te pergunto, onde foi que você guardou, se você não consegue encontrar? Quem foi que guardou? Seu corpo físico, enquanto você estava divagando, pensando em infinitas coisas. Tanto que quando você volta e refaz o caminho, muitas vezes você lembra de onde estava. E aí você fala: "Nossa, realmente, quando eu entrei, eu fiz o caminho", porque agora você está acessando ali o corpo físico. Então a nossa consciência, ela funciona como um elevador. Tem hora que ela está no corpo físico, tem hora que ela está no corpo energético, tem hora que ela está totalmente emocionada no corpo emocional, e aí ela vai subindo e descendo ali, né, nesse momento. Já o nosso corpo energético, o que que seria de uma maneira simples o nosso corpo energético? Seria essa energia que nos movimenta, ela seria ritmo, seria movimento, ela faz com que a gente faça as coisas, é a energia de se viver. E aí você fala assim, tá, mas como que eu diferencio isso no dia a dia? Se a gente não tivesse o corpo energético, para você que está questionando, de repente, não, isso não existe, como que a pessoa fica viva? Aí você fala assim, por exemplo, a pessoa foi lá, teve um problema, morreu. Aí você fala assim, foi só do coração. Então deveria, logicamente, consertar o problema que estava ali no coração, né? E fazer, dar um choque a essa pessoa, o bichinho voltaria a viver. Por que que não volta a viver? Porque sai algo. Sai esse corpo energético, essa parte que dá eletricidade, essa parte que vive ali. Então, esse seria o nosso corpo energético, aquele que dá ritmo à nossa vida, às coisas. Então, uma pessoa que ela tem muitas posses, ela tem muita energia para as coisas, ela tem o quê? Ela tem um bom corpo energético. Esse corpo energético ali foi bem trabalhado, com boas atitudes, com boas, reflexões no sentido de botar ritmo na vida, de fazer com que cresça essa energia na vida dela. O que é energia? Dinheiro é energia, né? Energia para você treinar, conversar com as pessoas, isso tudo é energia. Passando aí vem o nosso corpo emocional.
E aí são as nossas emoções, também associado ao corpo onírico, né, aquele corpo dos sonhos. Então, ele vai trazer o quê? As emoções vêm e vão, né, ele é ali o que a gente chama de personalidade. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra, hoje eu gosto de uma coisa, amanhã eu gosto de outra, que é tipo, eu estou apaixonado, eu odeio. Eu quero correr, eu estou cansado. Eu estou com tédio, eu estou alegre. E aí, infinitas coisas. Esse seria o nosso corpo energético. Já logo um pouquinho mais acima, a gente teria ali a nossa mente, só que seria a nossa mente inferior. Essa com que escolhe com quem eu vou casar, onde eu vou ir, o que que eu vou trabalhar, como que eu vou fazer para acumular as coisas. Por que que ela calculista dessa forma? Porque ela está pensando numa função básica da gente, que é sobrevivência e procriação da espécie. E ela vai fazer de tudo para sobreviver e procriar. Se você observar hoje a nossa população mundial, não sei, vou chutar aí mundial, 98% das pessoas, ou até mais ali, está pensando no quê? Olha aí, olha a identificação com esse corpo mental, com essa personalidade, que são todos esses corpos que eu acabei de falar. Ela está pensando o quê? No churrasco do final de semana e com quem que ela vai sair. Todas as atitudes dela, eu vou juntar dinheiro para ter mais dinheiro para sair no final de semana e comer o churrasco ou fazer sei lá o quê, com quem eu vou sair. Eu junto dinheiro para quê? Para fazer isso, para ter mais pessoas para sair e aí vai. Por quê? Porque ela está completamente instinto, ela está completamente personalidade, ela está completamente nessa parte que eu chamo de mais animalzinho. Então ela vai fazer de tudo para sobreviver e procriar. E aí existe um pouquinho desse vislumbre dessa mente superior, que ela está pensando no todo, como eu posso ajudar as outras pessoas. Eu acredito numa fraternidade universal, onde todos os pais são meus pais, todos os filhos são meus filhos, todos os netos são meus netos, todos os irmãos são os meus irmãos. Eu vejo toda a humanidade como uma unidade. Ela vê como unidade, que é difícil para a nossa mente, né, humana, conseguir ver tudo como uma coisa só. Mas, por exemplo, a gente conversando agora, a gente está unido através de ondas e através do oxigênio que nos cerca. Na verdade, não existe vácuo. A gente está sempre junto, a gente está sempre unido. Na verdade, existe um grande globo, uma grande massa, só que para nossa, a gente vê aqui, ó, por exemplo, eu estou aqui, a caneca está aqui, ó. Então, ó, eu e a água estamos separados. Eu bebi a água, agora ela voltou para lá. Mas, na verdade, quando a gente observa ali os elétrons, ali os átomos, na verdade é tudo uma coisa só. E essa mente superior tem acesso a isso. Aí, o que que ele quer dizer, de uma maneira bem simples, para que a gente entenda um pouco isso, é que a nossa mente superior, ela mente. Na verdade, a nossa mente em geral mente. Vou dar um exemplo prático para que a gente entenda isso, da nossa personalidade, nessa parte ali. Você está passando, de repente, indo para sua casa, de repente apareceu na sua frente ali uma barata. Aí você fala assim: não, não acredito. A mente mente. Aí você olha e vê uma barata. Quando você olha para a barata, automaticamente a sua mente diz o que para você? Ela fala assim: ó, isso aí, ó, é um monstro. E aí você, naquele pequeno segundo, você vai lá e acredita. E quando você acredita, descarrega adrenalina no seu corpo, infinitas coisas acontecem ali com você, e aí você já começa a ficar apavorado, você pede ajuda das pessoas, você corre para um lado, socorro, tem um monstro aqui na minha casa. Não. Continua sendo uma barata. Você pode colocá-la num copo, ser generosa e jogá-la na rua, você pode esmagar com ela, você pode espirrar aqueles negócios de inseticida, você pode fazer infinitas ações, virar amigo, amiga da barata, e, né, como acontece no Bibi, alguns filmes ali. Por quê? Porque você deixou de acreditar naquela mente inferior, naquela mente que mente. Aí você fala assim: "Não, Thiago, mas eu sou sim os meus pensamentos, eu sou sim aquilo que está acontecendo comigo". Se você fosse seus pensamentos, você seria que nem um cachorrinho, por exemplo, late, late, morde, morde, deita, deita. Se você escolhe entre eu vou fazer faculdade ou eu vou jogar basquete, eu vou casar ou eu vou comprar uma bicicleta, eu vou fazer esse curso ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Perceba ali, os pensamentos estão na sua frente, você é um observador, observadora desses pensamentos. Você está observando eles. E aí, dentro daquilo que lhe é apresentado através da mente, você decide uma ação. E aí vem aquele outro pensamento e você decide a outra ação. E a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque hoje a gente está num mundo que tudo é relativizado, né? Não, isso é relativo. É até bonito dizer, não, isso que você está dizendo é relativo. Não, a vida não é tão relativa assim. Vamos dar um exemplo que a gente vai numa cafeteria. Aí chegou lá numa cafeteria,
a gente está lá, daí tem várias opções, então tá relativo esse momento. Então tem chá, tem café, vai ter ali, sei lá, bolinho, tem um monte de coisa ali para você escolher. Só que quando você decide, olha aqui, tem uma decisão, quando você decide se você vai escolher entre chá e café, e você decidiu o café, a partir do momento que você decidiu, parou de ser relativo. Agora é café, não é mais chá, não é mais bolinho, não é nada, é café. Então você vai tomar o café, então está decidido. E isso a gente pensa que a vida da gente é assim. Então, se você decidiu evoluir, se tornar um ser humano melhor, né? Começar a estar mais presente no agora. Isso é uma decisão. Não tem mais o relativo. As outras coisas, elas não deveriam mais fazer parte do seu campo mental. E aí ele vem mostrar isso para a gente. Ele se identifica com aquele que observa, com aquele que está por trás. Deixa eu tentar aprofundar um pouquinho disso. Conversando com vocês agora, por exemplo, eu estou dividido em três aqui. Aí você fala assim, mas como assim em três? O primeiro é esse aqui, que é a minha personalidade, quer ficar falando, que tá um calor danado aqui. Eu até vou ligar o ventilador daqui a pouco. Mas eu sou aquele que está falando. Então, aqui, ó, físico, energético, emocional, tem algumas emoções que vêm e vão, vou falar isso, não vou e tal. Então, eu estou aqui, ó. Existe um narrador interno lá que está dentro de mim falando assim, tal. Então, daqui a pouco a gente aperta o vídeo, não se acha que a gente ia pegar água? Será que o microfone está no lugar correto? Será que não sei o quê? Então a gente chega uma segunda pessoa. E existe um terceiro, que esse sim sou eu, é aquele que observa. Ele não toma atitude nenhuma, ele fica lá só observando. Parece até que está meditando aqui, ó. Né? Ele está ali observando as minhas atitudes e tal. Ele está vendo se isso vai dar certo ou se não vai. Aí ele contribui com alguma coisa ali para o que eu diga e tal. Mas ele está só observando. É essa desidentificação que ele quer mostrar para a gente nesse livro, para a gente se identificar com aquilo que nós somos de fato, com aquilo que vem a ser humano, né? Com a nossa alma, com a nossa mônada, com o nosso espírito, com a chispa divina, né? Centelha divina, infinitos nomes que nos é dado para isso. E aí eu entro no segundo tema para a gente ver se a gente consegue entender esse todo, essa energia, né? Essa mente universal que está dentro da gente. E aí eu quero trazer aqui para nossa reflexão um pouco de Hermes Trismegistus, quando ele fala assim, ó, que o todo é mente. O universo é mental. Automaticamente, a nossa primeira visão disso, a gente está pensando na nossa mente, né? Vamos para a imagem e semelhança. Ele está falando que o todo é mente, o universo é mental. Ele não está dizendo que nós somos mentes e o que acontece no universo acontece só na minha mente. Ele está dizendo o todo é mente, o universo é mental. E para que a gente entenda isso, esse universo mental, a gente precisa tentar entender um pouco. Claro que eu estou longe de tentar vislumbrar o que é esse divino, o que é esse todo, essa energia primordial, mas para a gente dar um momento de partida, e aí, através das perguntas que vocês vão trazer aqui ao longo do tempo, a gente vai aprofundando disso que de repente a sua parte da verdade pode completar a minha e juntos a gente vai se aproximando da casa do Pai, a gente vai se aproximando do entendimento desse todo, dessa energia que nos mantém aqui, que nos mantém vivos, né? Ah, mas eu não acredito em nada disso que seja uma pessoa. Eu também não acredito. Essa energia, essa vibração, essa coisa que faz com que as coisas existam, né? Que elas se mantenham firmes ali. Então vamos imaginar, vamos fazer um exercício de imaginação agora. Vamos imaginar que você fosse Deus, o todo, divino, divindade, essa energia primordial. Então você é essa energia, você está lá. Vamos imaginar que nesse momento você é uma grande bexiga d'água, gigantesca assim. Só que só existe você, bexiga d'água. Não existe você e outra bexiga d'água. Porque se existe você e outra bexiga d'água, existe alguém que criou você e a outra bexiga d'água. Então você não é o todo, você não é tudo que existe, existe outros. E aí você não é o todo. Então, como você é o todo. Só que aí, como uma grande esfera, né, redonda, uma grande bexiga d'água, você precisa ter um centro. Né? E aí, dentro desse centro, que é o que mostra que existe uma grande bola, né? Uma grande bola, que é o seu centro. Tem um pequeno pontozinho lá e você decide o quê? Você decide evoluir. Você decide, sei lá, por algum momento se movimentar e fazer. E essa bolinha que está dentro de você, essa vontade interna de criação, aí você vibra. Olha que interessante, né? Não é tudo vibração ao nosso redor, você vibra. E aí, quando esse pequeno pontinho começa a vibrar, ele começa a bater, começa a fazer infinitas coisas, começa a gerar infinitas coisas. Aí vai surgindo planetas, galáxias, infinitos buracos negros, infinitas coisas. Só que, ó, você vai evoluindo para onde?
para dentro de você. Por que para dentro? Porque não existe nada fora de você. Então você expande de certa maneira para dentro. Olha que coisa interessante. Você vai expandindo, criando planetas e coisas, e vai fazendo, fazendo, cada vez. Aí, de repente, em algum dado momento, você vai lá, cria um sistema solar numa galáxia. Aí, de repente, você vai lá, alguns planetinhas, aí um pequeno planeta azul. Aí, dentro desse planeta azul, você vai lá, vai criando infinitos seres dentro de você. Aí você vem aqui, você fala assim, cara, eu vou descer lá, eu quero ver o que tem lá. Aí você desce dentro da consciência, né? Você lembra aquela do elevador da consciência? Você vai lá para dentro e vem a primeira vez como dinossauro. Aí você olha para o lado, dinossauro, vai lá, briga de dinossauro e não sei o quê. E aí você olha lá, tem um dinossauro doente, ele chega em você doente, assim, fala, pô, eu tô doente. Aí você fala, meu, não tá doente, eu sou o todo, eu tô aqui, como você tá doente? Você tá bom. Eu tô com fome. Aí você fala, peraí, então vai lá, você vai lá, pega e transforma uma pedra em comida. Aí o outro fala assim, não, mas eu tô com sede. Você faz ali brotar água da pedra e ele começa a beber. Ah, infinitas coisas você vai resolvendo. Aí você fala, nossa, nós estamos tristes porque nosso amigo dinossauro morreu. Você fala, que morreu? Eu estou aqui, eu sou o todo, eu sou o divino. Levanta e anda, dinossauro. E aí, beleza. Só que aí você percebe uma coisa que te incomoda. Você fala assim, cara, não funcionou o que você fez, não funcionou o que eu fiz. Aí você fala, mas por que que não funcionou? Poxa, eu sei que eu sou o dinossauro, eu sei que eu sou o planeta, eu sei que eu sou o Sol, eu sei que eu sou toda a galáxia, eu sei que eu sou tudo, eu sei que eu sou a aurora boreal, eu sei que eu sou infinitas coisas, eu sei que eu sou tudo. Então não funcionou. Daí você cria uma ferramenta fundamental. Que ferramenta que é essa? Que é a ferramenta do esquecimento. Olha que coisa interessante. E aí você se esquece de quem é em cada coisas e criaturas. E aí agora você pode ser pedra, você pode ser microfone, você pode ser eu, você pode ser o óculos, você pode ser a parede, você pode ser o planeta, o sol, a galáxia, a lua, você pode ser a aurora boreal, você pode ser a água, o oxigênio, você pode ser tudo, porque agora você se esqueceu em cada coisa. Então agora você pode viver o quê? Olha isso, infinitas experiências, mas a sua alma, né, que é aquela que ama, que gera, que faz, que parte da bondade, do amor, da justiça e do belo, ela continua existindo em cada coisa e criatura que existe. E aí foi passando milhares de anos, você foi se expandindo para dentro, e aquilo foi acontecendo. E aí você falou assim, cara, eu estou observando que eu estou expandindo, expandindo, porque, de certa forma, você continua sendo todo. Você observa as coisas ali que elas se esqueceram, mas no macro você continua ali, né? Você continua pensante. Mas eu falei agora, como é que eu faço para reunir isso tudo de volta? Você começa a enviar lampejos de sarça ardente, você começa a mandar mensagens a esses outros seres, esses seres que são você mesmo, para que eles despertem, para que eles voltem para onde? Voltem para a casa do Pai. E alguns percebem esses sinais de maneira mais rápida. Eles conseguem perceber isso de uma maneira um pouco mais rápida, que a gente vai trazer os mais próximos ali da nossa história, que é Hermes Trismegistos, a gente teve Orfeu, teve Zoroastro, teve muitos mais, imagina lá nos Atlantes, com certeza tiveram grandes avatares. A gente teve Cristo, a gente teve Buda, Krishna, né? Brahma, Vishnu, infinitos deles perceberam a energia do Pai atuante em si e começaram a atuar aqui. Daí o que que aconteceu com eles? Eles se lembraram de quem eram. Olha que coisa interessante, eles se lembraram de quem eram. E aí, quando Cristo está aqui na Terra, ele vai lá, quando que ele se lembra, né? Ele era conhecido como Jesus o Nazareno, de repente ele sai, vai fazer ali as viagens dele, anda pelo mundo inteiro, passa na Índia, no Egito, em tudo quanto é lugar. Aí, de repente, ele, pumba, lembra de quem era. Ele fala, opa, eu sei quem eu sou o todo, eu estou aqui, eu entendo que eu sou o Pai, não sei o quê. E olha a semelhança com aquele dinossauro no começo. O dinossauro chegava cego, o que que Cristo fazia? Não, não, eu estou aqui, você não é cego, a sua fé te curou, porque eu estou aqui. Como assim? Você se lembrando que eu estou aqui, estou com isso aqui é água. Não, não, é vinho, porque eu sou o todo atuante. Ah, mas morreu, não sei o que, não, 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 não. Eu amo meus filhos, levanta e anda infinitos milagres, né, conhecido como milagres, né, abre aspas aqui, não existem milagres, são leis que a gente não conhece, né, mas de certa forma ele poderia manipular ali essas coisas, e aí ele se lembra, ele vem nos mostrar o caminho. Olha que coisa mais bonita. Ele vem nos mostrar esses grandes mestres que nós precisamos nos lembrar de quem somos, para que aí a gente possa voltar à casa do Pai. E aí a gente volta e se expande novamente e vai crescendo. E por que que eu contei essa história?
quando a gente fala daqui do livro O Poder do Agora. Inclusive, deixa eu mostrar aqui mais uma vez o livro, ó. É esse aqui que a gente está falando. E essa história você fala, nossa, mas o que que isso tem a ver com o poder do agora? Porque ele vai falar, de certa forma, que ele precisa entender o divino. A gente precisa saber que o divino habita em nós, que é essa alma. E aí ele se lembra disso, e aí ele percebe nesse momento que ele se identifica com esse ser, com essa energia que é maior do que ele, que mantém a vida, que mantém todas as coisas. Por isso que ele fica extasiado, por isso que ele fica em plenitude, porque ele está em contato com o todo. E aí ele pode fazer grandes obras agora. E aí, por que que eu falei que o todo é mente? Por que eu contei toda essa história? Então vamos pensar em imagem e semelhança, porque na verdade toda a criação é semelhança do todo, porque toda a criação está dentro dele, está tudo dentro dele. Então tudo é semelhante a ele, tudo tem uma partícula dele, tudo é ele, porque o todo é, ele está presente em todas as coisas. Quando a gente entende isso, a gente imagina, por exemplo, quando você vai dormir. Então, quando você vai dormir, a gente se repete como um todo. Olha que interessante. Então, no seu sonho, o que acontece no seu sonho? Você está lá sonhando, né? No sonho não tem casa, não tem gente, não tem apartamento, não tem um monte de coisa lá, não tem bichinho, você não sente fome, você não sente sede, você não acontece um monte de coisa. Aí, de repente, você, pumba, acordou, despertou daquele sonho. Quando você desperta do sonho, o que que foi o sonho? Ele foi uma criação mental sua. E aí, por que que ele está falando que o todo é mente? Ele está querendo dizer aqui que nós somos uma criação mental do todo, que de certo momento ele se esqueceu de quem é em todas as criaturas, como acontece às vezes no nosso sonho, e em algum momento ele vai despertar, que é essa expansão que é para dentro, né? E vai voltar a ser o todo como sempre foi. E aí esse grande despertar. E aí ele tem um pequeno vislumbre disso, né? Nesse momento de crise, nesse momento que ele está passando por isso. E aí, no terceiro tema, eu quero contar aqui uma história, porque para que a gente consiga viver o presente, a gente precisa desapegar de certas coisas, principalmente desses nossos corpos. Como que eu vou, né, conseguir ter plenitude, viver essa iluminação que o Edgar Tolle traz aqui para a gente, se eu não consigo me livrar das vontades do corpo físico, das vontades do meu corpo energético, das vontades do meu corpo emocional, que é essa personalidade que quer tudo na hora, quer fazer não sei o quê, do meu corpo mental, que vai fazer de tudo para sobreviver e procriar. Então, eu vou trazer aqui uma história de Buda, que eu acho interessante. Ele traz uma reflexão muito bela. Certa vez, o mestre ele está na base de uma árvore, próximo ali de uma montanha, caminhos para infinitos lugares ali dentro dessa cidade. E ele está fazendo um sermão ali para os seus discípulos, e está conversando ali com eles, e falando coisas belas de amor, de bondade, de justiça, de fraternidade, coisas belas que tocam o coração das pessoas, a mensagem do grande mestre falando. E aí vem descendo um homem revoltado, desacreditado da vida, pessimista, né? Ele está ali depressivo, tem infinitas crises e tal. Ele não quer ouvir essas baboseiras espirituais e tal. E quando ele passa perto do mestre, naquele momento ele tem uma grande crise de revolta. Ele passa pelo meio dos discípulos, vai seguindo em direção ao mestre. Quando ele chega perto de Buda, assim, ele dá uma grande cusparada na cara de Buda. Os discípulos levantam desesperados, vão para cima ali do rapaz, tentando impedir que ele faça mais alguma coisa, e o mestre faz um sinal assim para os discípulos. E agradece aos discípulos. O homem esbravejando, xingando ele de todo quanto é coisa, falando que essas coisas eram mentira, que não transforma ninguém, a gente tinha que eles eram um monte de bestas, de um monte que estavam ali que não tinham o que fazer da vida, que o negócio desse era trabalhar mesmo, ele faz o mesmo sinal para o homem e agradece. E o homem pega esbravejando, vai embora e tudo mais, né? E aí os discípulos vêm para ele, vai de novo a falar: Mestre, como assim que você deixa ele fazer isso? Como que pode? Como que você pode? Que isso? Que coisa horrível! Como que um homem desse vem aqui? Você não vai fazer nada, mestre, você não vai falar nada? Como assim, mestre? Isso não pode acontecer, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele faz o mesmo sinal para os discípulos e agradece novamente. Os discípulos silenciam, meio que não entendem o que está acontecendo, e ele continua fazendo o sermão como se nada tivesse acontecido.
No caminho, este homem, ele estava ali perto do entardecer, ele está indo para a casa dele, e aí ele está descendo ali aquele caminho das montanhas, tem um pôr do sol lindo, ele vê lá os aves cantando, aquela coisa maravilhosa, né, quase que aquelas cores que só o pôr do sol sabe fazer com tanta beleza, com tanto amor ali se desenvolvendo, fazendo com que a gente tenha grandes emoções a ver esses momentos. As árvores balançavam, os pássaros cantavam, quando ele chega em casa, a esposa dele recebe ele com um grande abraço, os filhos dele vêm também, abraça ele, brinca com ele, o cachorro que sempre latia para ele, vem com ele, brinca com ele, faz ele não sei o quê, e aí nesse momento vai anoitecendo, ele toma ali uma xícara de chá, ele se arrepende do que fez. Olha que coisa doida, porque ele consegue ver um pouco da beleza que estava na casa dele e ia de encontro com os ensinamentos que o mestre estava dizendo. E aí ele entra no que eu chamo do umbral, do inferno para muitas religiões, aquele negócio, ele entra no inferno mental, uma coisa doida que acontece ali com ele, e ele precisa se desculpar com o mestre, ele começa a suar frio, ele tem uma grande crise de ansiedade, uma crise depressiva, uma crise emocional, ele não sabe como fazer isso, ele começa a desesperar, a chorar, a esposa dele tenta consolar ele, ela fala assim: "Não se preocupa, amanhã você fala com ele, não fica assim, não sei o quê". Ele passa a noite inteira com insônia, acordando, tendo vários pesadelos, e aquela noite foi terrível, assim, no de manhã ele acorda, a primeira coisa que ele faz é ir correndo em direção ao mestre, que ele sabia que estaria ali naquele templo, próximo da montanha, embaixo daquela árvore. Quando ele chega lá correndo, assim, naquele desespero para falar com o mestre, e aí os discípulos já levantam desesperados assim, tenta entrar assim na frente dele, ele chega lá, vai indo em direção ao mestre, o mestre pega, faz o mesmo sinal para os discípulos e agradece os discípulos. O homem chega, atravessa os discípulos, chega de frente dele, ele faz o mesmo sinal para o homem e agradece o homem. O homem começa a falar: "Mestre, por favor, me perdoa, eu não tinha entendido o que você fez, eu tinha falado, me perdoa, que coisa horrível que eu fiz, eu não sou assim, que chato, por favor, me perdoa". Aí o mestre fala assim: "Eu não estou entendendo o que você está falando, o que é isso que você está falando?". Ele: "Me perdoa, mestre, eu não sei o que eu fiz, ontem eu vim aqui, dei uma cusparada na cara do senhor, que coisa horrível que eu fiz". Daí ele fala assim: "Ontem? Ainda não está fazendo sentido o que o senhor está me dizendo. Seja muito bem". Ele fala: "Mestre, eu passei aqui, fiz isso, isso". Daí ele pega, faz assim, acalma o homem, agradece ao homem e diz: "Tá vendo esta árvore que vês? Não é a mesma de ontem. Tá vendo os discípulos que vês? Não são os mesmos discípulos de ontem. Veja o homem que és, não é mais o mesmo de ontem. Eu também não sou mais o mesmo. Portanto, vá em paz e não precisa pedir perdão, pois o que foi ontem já passou. Hoje você é um ser transformado. Você não é mais aquela coisa ou aquilo que acreditava ser a sua personalidade, aquilo tudo que você vivia. Hoje você é um novo ser que renasce buscando cada vez mais próximo da casa do Pai, que é a bondade, que é o amor, que é a caridade, que é a justiça". Aí ele agradece ao homem e o homem vai embora em paz. Por que eu contei essa história? Né, a gente já falou a história lá no início, né, do monge na montanha, porque às vezes a gente fica apegado a coisas que não estão no nosso presente. Né, então são coisas ali do nosso passado, o que eu gostaria de ter feito, o que que eu não fiz, aquilo que eu gostaria de ter vivenciado, aquilo que eu não vivi, infinitas coisas do nosso passado, e aí ficam o quê? Trazendo sensações de angústia, de medo de uma situação, porque eu estou comparando com algo que eu já vivi, a situação é nova, eu estou pensando naquilo que eu já vivi, comparando, deixando de estar presente no agora. Já quando ele pensa no futuro, e aí o futuro, gente, a gente não tem como prever. Quando foi que você calculou algo? Você falou assim: "Ó, quando eu sair daqui, eu vou fazer tal coisa e tal, tal, tal", e aconteceu dessa maneira. Aceitação de que a vida ela está em constante transformação, em constante movimento, e inclusive a gente. Então, quando eu vou para um lugar, eu tenho que estar aberto a todas as possibilidades possíveis que podem acontecer ali, porque realmente pode acontecer qualquer coisa nesses ambientes. E aí eu me desapego tanto do passado, né, que essa é uma grande lição de desapego, e eu me desapego também de grandes coisas que podem acontecer comigo no futuro. E aí eu posso viver o presente, lembra? O morango que está no presente. Um exemplo para a gente aprofundar isso, né, para a gente ir caminhando aqui para o final do nosso vídeo, é que, por exemplo, olha que interessante, não existe lugar melhor
do que está aqui falando com vocês. Porque o resto para mim é o quê? É fantasia, não existe. Aí você fala assim: "Nossa, Thiago, mas como assim não existe?", né. E quando você for ao seu trabalho, e quando você for atender alguém numa mentoria, e quando você ajudar alguma empresa ali que está com dificuldades ali com os colaboradores e tudo mais, aí eu vou dizer: "Quando eu estiver na empresa, a empresa existe. Quando eu chegar lá na empresa, a empresa existe. Quando eu chegar lá na mentoria, a mentoria existe", porque eu posso não chegar. E aí eu não posso atribuir a minha felicidade a algo que passou, a algo que vai acontecer, né, a viagem que eu queria, o carro que eu queria, o relacionamento que eu queria, a casa que eu gostaria de ter. Não, eu sou feliz agora, porque estou aqui podendo trazer reflexões, podendo pensar junto com vocês. Então eu sou feliz agora pelo que eu tenho, que é a única coisa que existe. E aí ele traz muito isso, ele reflete muito isso no livro, para que a gente consiga entender que nós somos uma chispa divina, que nós somos uma parte desse todo, e que toda essa beleza, toda essa energia de vida, ela habita em nós. E aí a gente esquecer essas bobeiras da personalidade, que é sobreviver a todo custo, né, que é passar ali aos lugares que eu, tipo, eu só vou fazer de tudo porque eu quero sobreviver e procriar e tal, e começar a viver coisas elevadas, né, trazer coisas elevadas, apurar o gosto, gostar mais de coisas belas, de coisas justas, de coisas de bondade, né, e deixar esse afastamento que é o do todo, né, que a gente fala, que Hermes vai dizer isso também, que ele fala assim, olha que coisa interessante, não existe o mal. O que que é o mal? Ele é a ausência do bem. E para ficar claro isso, não existe escuridão, né, a escuridão de cada ser. Eu gosto de viver a escuridão. Não, é a ausência da luz, porque na maior escuridão, se você acender uma luz, ela ilumina o lugar. Então, ele vai dizer aqui neste livro: seja luz, esteja presente, mostre ali essa parte sua do divino, essa parte que quer contribuir com amor, com caridade, com justiça. E aí uma história que eu acho interessante, que vale a pena a gente trazer aqui nesse vídeo, que ela fala um pouco disso, dessa ansiedade, dessa coisa de que eu não consigo estar presente, de não consigo vivenciar. Essa vem da Índia, olha que história bonita. Certa vez um grande rei ali da Índia, né, o grande rei, o grande monarca, e aí ele percebe que o seu filho, ele já está ali uma certa idade avançada, ele está próximo de uma idade de se casar, né, de desposar ali uma esposa e ter ali um lar, né, para que ele consiga, quando esse grande rei tiver no momento de partir ou tudo mais em seu futuro, ele possa ter uma princesa, né, ele possa ter alguém que possa contribuir ali com o rei. E aí ele chega no filho dele e fala assim: "Filho, eu acho que está na hora de você de desposar uma esposa", né. E aí o filho dele fala assim: "Está na hora de você encontrar uma esposa, uma princesa". Ele fala assim: "Mas pai, tem que ser uma princesa mesmo?". Aí o pai dele fala assim: "Não, desde que ela tenha todos os atributos de uma princesa, que é a beleza, que é a justiça, né, que é a fraternidade, que ame ali o seu povo, que seja justa, esteja presente, consiga cuidar ali do nosso reino, não tem necessidade de que seja uma princesa, que ela tenha todos esses atributos, pode ser a dama ou a mulher que você escolher". E aí esse filho, né, ele pega o seu cavalo e parte ao longo da cidade, ao longo do mundo ali, para tentar encontrar essa jovem, para tentar encontrar esse grande amor, para tentar encontrar essa parte da nossa alma. Quantas vezes a gente já não vai, né, tentando buscar o belo, né, a justiça e tudo mais por aí. E ele vai andando, passa por infinitos vilarejos, infinitos lugares, e ele não consegue encontrar, ele não consegue ver nada parecido ali que toque o seu coração, que faça com que ele se transforme nesse sentido. E aí ele para ali nas margens do rio Saraio, que é um rio muito conhecido lá na Índia, para tomar um pouco d'água, para alimentar ali o seu cavalo, né, para ele comer um pouquinho de grama, ele senta um pouquinho. Quando ele senta, ele olha para o lado, vem uma bela camponesa que desfilava, assim, parecia que voava na natureza, integrava todas as coisas, era bondosa com os animais, tinha um brilho da bondade, da justiça, do amor, tudo aquilo que o pai dele tinha falado, além de ser uma mulher muito bela. Ele vai em direção a ela, eles dois travam um contato, e por uma ironia do destino, eles se apaixonam ferozmente, e aí eles ficam ali, passam um tempo juntos, esses dois, e aí ele fala: "Nossa, eu estou muito feliz, eu vou contar para o meu pai que conheci você, eu estava procurando uma princesa para a gente casar, para a gente poder crescer e se desenvolver, ter nossos filhos, então eu vou lá falar com meu pai e volto aqui para te buscar".
E aí ele vai lá. Quando ele chega lá no reino, né, e vai encontrar com o pai dele, ele fala: "Pai, estou muito feliz, estou apaixonado, eu encontrei a princesa, ela é bondosa, ela é justa, ela integra todas as coisas, ela gosta da natureza, ela ama ali todos os que estão ao seu redor, é uma pessoa muito bela, muito justa, muito bondosa". Aí o pai dele: "Nossa, meu filho, que interessante, mas a gente vai precisar fazer um teste com ela. Porque com todos esses atributos, eu percebo que ela consegue fazer muitas coisas, mas eu preciso que ela esteja presente agora, que ela consiga, quando ela estiver aqui, tiver alguma situação, que ela não fique divagando, que ela esteja atuante no presente para cuidar do seu próprio povo, que ela seja uma pessoa presente. E aí ela tem que estar atenta às coisas que estão acontecendo aqui no nosso reino e ao seu redor, sem ficar muito divagando, voando e tal". E aí ele fala: "Tá bom, pai. E qual que vai ser o teste?". Ele vai lá, chega, conversa com ela, e aí ele fala: "Não", ela fala: "Com certeza, meu amor, eu faço esse teste com tranquilidade, com certeza eu vou passar". "E qual que é o teste?". Ele falou assim: "Ó, você tem que ficar atento aqui, que vai passar um dia em frente à sua casa a Dama Luminosa e o Senhor da Luz. Quando esses 2 passarem, eu vou ficar te aguardando ali no Rio Sarai, onde a gente se conheceu pela primeira vez, e aí a gente vai de lá para o palácio assim que esses 2 passarem aqui, a Dama Luminosa e o Senhor da Luz. E aí a gente se encontra e a gente vai viver a nossa vida de rei e de princesa". Dela: "Nossa, amor, tá bom". E ele pega e vai lá para o Rio Sarai esperar ela. E aí passa o primeiro dia, passa o segundo dia, ela fica sentada ali, plantada em frente à casa dela, e aí começam a vir pensamentos, né, começa a vir uma certa ansiedade, ela começa a falar: "Ai, quando a gente casar, quantos filhos a gente vai ter? Ai, será que eu vou ser muito rica? Como é que vai ser?". Ela não tinha grandes ambições, mas isso começou a vir à mente dela. Ela falando: "Nossa, e deve ser será que a gente vai viajar o mundo? Como que será que deve ser uma princesa?". E os dias foram passando, os dias foram passando. "Ai, caramba, será que ele não vai vir me ver? O que aconteceu? Cadê esse príncipe? Meu, será que já está na hora de eu ir?". E ela vai pegando pela ansiedade, o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Chega um momento que ela fala: "Já chega, eu não vi passar nenhuma dama luminosa, nem o Senhor da Luz. Eu vou lá agora encontrar com esse meu príncipe". E ela vai em direção ao rio Sarai. Quando ela chega lá, o príncipe realmente está lá, mas já está marcado pelas marcas do tempo, e ela também, diante da ansiedade, da angústia dessa ansiedade que tomou conta dela, ela não consegue perceber que já passaram-se muitos anos. E aí o príncipe diz para ela: "Por que demoraste tanto, minha amada? Por que demoraste tanto?". Dela: "Nossa, mas como assim? Eu não vi passar nenhuma dama luminosa e esse senhor da luz, eu não vi ninguém passar lá, meu príncipe". Dele: "Minha amada, como assim? Eles passaram todos os dias por você". Dela: "Mas como assim? Eu não vi esse senhor da luz, nem essa dama luminosa". A dama luminosa era a estrela da manhã. E o Senhor da luz é o sol que nascia em frente à sua janela todos os dias. Mas você, diante da ansiedade, dessa angústia de ficar sabendo como que ia ser, como que ia acontecer, você não conseguiu refletir e observar esses 2 seres que passavam todos os dias à sua porta. Agora o tempo já se passou, minha rainha. E aí agora a gente não vai poder mais. Eu já casei, já tive filhos, já se passaram-se muitos anos. E aí termina essa história. E aí, por que que eu trouxe essa história aqui, nesse vídeo? Às vezes a gente está pensando em infinitas coisas que vão acontecer na nossa vida, que a gente gostaria de fazer, o que eu não fiz, infinitos problemas, infinitas coisas que não estão acontecendo ali no nosso momento. E a gente deixa, por exemplo, de aproveitar certas coisas que seriam muito mais vantajosas para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Por exemplo, qual que é o cheiro da sua casa? Como que é deitar na cama de lençol trocado, tomar água gelada, tomar água quente, tomar banho gelado no frio, comer uma comida que eu não gosto até o final, abraçar uma pessoa que eu amo, conversar com uma pessoa desconhecida, brincar com um animalzinho, infinitos prazeres humanos que eles estão no presente. E a gente deixa de aproveitar tudo isso para ficar fantasiando. Então, deste belo livro, O Poder do Agora, ele vai trazer reflexões nesse sentido. Então eu indico para que você leia. Gostaram do vídeo?
Eu espero que tenha gostado, foi um prazer, não existe lugar melhor do que estar aqui falando com vocês. Aproveita, já vai lá, segue também aqui o canal. Se você não curtiu ainda, deixe o seu curtir, compartilha com mais pessoas essas mensagens de amor, de luz. Isso contribui muito para o crescimento do canal. E eu agradeço a todos vocês e até a próxima. Beijo no coração. Namastê. Tchau, tchau.